Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista, uma pesquisa feita com base em dados dos Ministérios da Saúde, Trabalho e Previdência revelou que pelo menos 4.500 profissionais de saúde no Brasil morreram vítimas da Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia. Só no Espírito Santo foram mais de 120 profissionais. Ainda segundo a pesquisa, a maioria era composta por auxiliares e técnicos de enfermagem, representando 70% das mortes, seguido pelos enfermeiros, com 25%, e médicos, representando 5% dos óbitos. Outros estudos também revelaram que a pandemia agravou um quadro de precarização do trabalho de enfermagem e adoecimento físico e mental desses profissionais. Para tratarmos dessas e de outras questões que envolvem esses profissionais tão necessários e importantes a todo o sistema de saúde, seja ele público ou privado, contamos aqui no Ponto de Vista com a presença do Conselheiro Federal do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes de Souza. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Daniel. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, é uma satisfação estar com vocês. Você diria que, sem sombra de dúvida, os profissionais da enfermagem foram os mais afetados pela pandemia? Com certeza, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, o índice de óbito dos profissionais de enfermagem foi o maior de todos, né? Então, assim, demonstra como a nossa categoria, a enfermagem, foi essencial por estar na linha de frente do combate à pandemia e, obviamente, por ser um quantitativo grande, por essa exposição, acabou sendo vítima, não só por isso, mas também por ausência de EPIs e condições de trabalho adequadas, né? Pois é, que situações você apontaria como extremamente difíceis para a categoria no seu exercício profissional durante essa pandemia? Então, no início foi muito pelo despreparo do serviço de saúde, né? Falta de material, falta de equipamento, o próprio desconhecimento da doença, né? Mas mesmo assim os profissionais de enfermagem se colocaram à disposição e muitos deles deram a vida, né, para salvar a população e fazer o atendimento, o enfrentamento a esse momento tão triste da história mundial. Agora, os profissionais também enfrentaram jornadas de trabalho bastante exaustivas, não? Com certeza. Inclusive até além do limite, né? Exatamente. Teve colegas, inclusive, que emendou plantões, né? Colegas que não voltavam para casa com medo de levar a doença para os seus entes, né? E também a necessidade de aumentar o número de atendimentos, né? A falta de profissionais no mercado. Nós antecipamos a formatura de colegas que estavam aí no final da sua conclusão de curso para dar conta da demanda. Então foi uma sobrecarga exaustiva física, mas essencialmente emocional. A pandemia ainda... Bom, a gente sabe que continuamos num quadro de pandemia, é claro, de uma forma menos agravante do que nos 2 primeiros anos, mas você diria que essas sequelas ainda atingem os profissionais da área? Com certeza. E essas dificuldades também? Com certeza. Esses estudos que a gente está citando, eles demonstraram a precarização do trabalho e também esse adoecimento mental. Então, nós temos hoje uma realidade, até um desconhecimento de que as sequelas do Covid, como elas serão encaradas no futuro. Tem colegas com dificuldades, né, de ordem de saúde mental importantíssima. Muitos colegas abandonaram a profissão, né? Então, a pandemia ela trouxe uma visibilidade para essa realidade que é dura da nossa profissão. Sempre foi assim, a gente sempre foi essencial, sempre foi importante e trabalhou em condições precárias, altamente insalubres. E a pandemia deu essa visibilidade e a gente agora espera que isso sirva de motivo para que a gente implemente políticas de melhoria dessas condições. Você acredita que justamente por a categoria ter ficado tão exposta, né, e ter se colocado de uma forma tão contundente, tão necessária a esse trabalho que foi feito, né, não apenas de combate, mas de tratamento contra a Covid-19, isso de uma certa forma sensibilizou um pouco mais o ambiente político e a sociedade como um todo para as demandas da categoria? Sem sombra de dúvidas, deu visibilidade para essa realidade tão dura como eu falava, né? Então, a importância do trabalho da enfermagem, ela foi dada uma dimensão muito grande e aí esse sofrimento que todos passaram fizeram com que nesse momento nós conseguíssemos ter esse apoio, especialmente da sociedade e também do próprio Congresso Nacional e nas reivindicações históricas da categoria. Agora, hoje existem muitos profissionais afastados do exercício, né, do seu exercício profissional por conta dessas sequelas, desses problemas que foram vivenciados durante a pandemia? Temos estatística de colegas que ainda não retornaram ao trabalho, acontece, mas a grande maioria retornou,
né? E nesse período, esses 2 anos aí de enfrentamento da pandemia, a gente renovou também parte da força de trabalho e tem enfrentado agora essas necessidades de a gente implementar políticas públicas para que possamos melhorar o futuro. O hoje, o presente, mas também o futuro, não só da profissão, mas também da saúde pública, especialmente no nosso país. Bom, é notório que todo profissional da área de saúde, agora falando especificamente do profissional de enfermagem, ele está sempre submetido a um regime de tensão, né, por conta até da atividade profissional. Mas claro que com a pandemia isso foi muito agravado. Você acredita que essa tensão excessiva vivida durante este período de pandemia, isso gerou muitas doenças de cunho emocional ou agravou quadros de doença emocional que já existiam no profissional de enfermagem? Com certeza. Na última década, nós já vimos acompanhando que o principal motivo de afastamento da saúde dos profissionais de enfermagem deixou de ser as doenças osteomusculares e passou a ser as doenças da saúde mental, ou seja, a depressão em suas variantes. E a pandemia exacerbou esses índices. Então, hoje nós temos um número muito grande de profissionais, sim, ainda em acompanhamento, né, não só aqueles que não retornaram, mas também os que retornaram ao trabalho e precisam continuar com acompanhamento psicológico e emocional. Bom, além desses problemas emocionais, que outros problemas de saúde acometeram esses profissionais da enfermagem? O adoecimento por conta da incapacidade de descansar, né, de fazer momentos de lazer, né, de ficar com a sua família, porque a realidade da pandemia, que anteriormente era a ausência de profissionais, hoje nós voltamos à realidade do profissional ter que fazer dupla, tripla jornada, uma categoria que é majoritariamente feminina e que já tem também outras demandas de ordem familiar, né? A grande maioria das nossas colegas são chefes de família, né? Então, por conta dos baixos salários, porque o nosso piso salarial ainda não está implementado, se submete à tripla. Tem colegas que trabalham 60 até 80 horas semanais, uma pesquisa científica que nós fizemos em 2015 mostrou, por conta desse baixo salário. Então, trabalhar em mais de um emprego para poder ter um sustento digno para si e para sua família. E nesse momento não sobra um espaço para um descanso, né, para um lazer, para a recuperação das energias com a sua família. E aí o adoecimento ele acaba acontecendo por essa exaustão. Agora, você citou agora, né, há pouco, a questão dos baixos salários que acabam gerando, né, dupla, tripla jornada de trabalho e, claro, obviamente, um desgaste físico, emocional, né, para o profissional da enfermagem, né? E uma questão que está muito atual agora nesse momento, em discussão no Congresso, é o piso nacional da enfermagem. Qual a situação hoje com relação a esse piso, que pode, né, devolver um pouco de qualidade de vida e melhores condições de trabalho para esse profissional? Esse momento oportunizou que nós conseguíssemos aprovar uma PEC, hoje é uma emenda constitucional que colocou o direito ao piso na Constituição. Somos somente a terceira profissão a ter esse direito, professores, agentes comunitários, agora os profissionais de enfermagem, e aprovamos a lei federal, a 14.434, que instituiu o piso salarial nacional. Valores modestos, né, não são os valores que nós exigíamos lá no início, mas foram negociados para que o projeto fosse aprovado. E agora, por conta de uma medida, uma discussão de constitucionalidade no STF, essa aplicação da lei ela está suspensa. Então, no momento, a gente está trabalhando junto no Congresso Nacional para que as fontes de financiamento desse piso, os 16 bilhões que foram calculados aí ao longo da tramitação, que elas sejam identificadas pelo Congresso Nacional e inseridas no orçamento do Ministério da Saúde. Temos hoje uma PEC tramitando, que é a PEC 27, né, tramitando na Câmara dos Deputados, que resolve o problema do financiamento para estados, municípios, Distrito Federal, União e também instituições filantrópicas, em cerca de 10 bilhões. Então, ela está em processo de tramitação, agora a constituição da comissão especial. Então, a gente espera que ela possa ser votada até o final do ano, início do ano seguinte. E também no Senado um outro projeto que trata da desoneração da folha de pagamento, que aí contemplaria o outro segmento faltante, que é o segmento privado. Qual o piso da categoria hoje? Então, hoje o valor aprovado por enfermeiro é 4.750, ou seja, 4 salários mínimos para o enfermeiro. Então, nada muito grandioso, né? Então, é uma média salarial mais ou menos estudada nos valores do trabalho no Brasil. Agora, 70% desse valor para o técnico e 60% para os auxiliares. Ocorre que nos interiores, pequenos municípios, temos colegas ganhando salários miseráveis. Então, o piso ele vem para corrigir esses baixíssimos salários desse percentual que tem os salários muito baixos. Na sua opinião, qual seria o piso ideal hoje
para atender realmente todas as necessidades do profissional de enfermagem? Nós sempre reivindicamos uma média em torno de 10 salários mínimos para o enfermeiro e as proporcionalidades para as demais categorias. Então, o valor originário do nosso projeto, que depois acabou sendo sancionada a lei, era R$ 7.500 para o enfermeiro. Então, esses são os valores que a gente entende adequados. Agora, com base nesses projetos que estão tramitando, tanto no Congresso quanto no Senado, né, de onde viriam esses recursos para poder bancar esse piso nacional da enfermagem? Então, essa PEC 27 que está tramitando, que é o deputado Mauro Benevides, ela faz um remanejamento do superávit dos fundos públicos federais já existentes, ou seja, não cria imposto, não remaneja, obriga só o excedente desses fundos e transforma esses valores de 10 bilhões para o fundo da enfermagem, semelhante com o fundo da educação. E o projeto da desoneração da folha de pagamento para os privados, o valor restante em relação ao setor privado. Pois é, uma questão é justamente a rede privada, né? Muitos proprietários, né, da rede privada ameaçam demissões, alegando que não teriam condições de arcar com este piso, né? Isso procede? Qual a situação real disso hoje? Os estudos publicados nas revistas de economia do Brasil e do mundo mostram que o setor de saúde privada foi que mais cresceu nos últimos anos. Só em 2020 e 2021, o aumento no faturamento, lucro líquido desses segmentos foi mais de 20%. Né? E o impacto da aplicação do piso para esse segmento representaria somente 4% desse faturamento, ou seja, tem dinheiro sim. O que falta é vontade, O que falta é vontade. E o quadro de pessoal ele sempre foi muito ajustado, né? Então a gente entende que não tem como reduzir mais o quadro de pessoal sob pena de colocar em xeque a qualidade da assistência prestada. Bom, já que nós estamos falando em qualidade, como é que está hoje a qualidade da formação desse profissional de enfermagem? Não apenas do enfermeiro em si, mas também do auxiliar, do técnico de enfermagem. Em linhas gerais, a formação no Brasil ela é de excelência, né? O que nos preocupa é só o aumento do ensino à distância, que isso é preocupante para todas as profissões da saúde. Mas, em geral, as instituições, especialmente as públicas federais e várias instituições de ensino privadas, como aqui o próprio Espírito Santo tem, formam excelentes profissionais, não só enfermeiros, mas também técnicos de enfermagem. Bom, finalizando, né, como é que o Conselho ele atuou, né, naqueles momentos mais críticos da pandemia, né, e como a gente ainda vive um quadro de pandemia, né, com novas variantes, novas ondas de contaminação, como é que o Conselho vem acompanhando tudo isso aí de perto? Então, durante a pandemia, nós elaboramos diversas diretrizes e protocolos para a proteção do profissional da enfermagem, mas também para atendimento à população com qualidade. E agora a gente vem acompanhando todo esse mecanismo, né, do quadro de dimensionamento de pessoal, o número de afastamentos e trabalhando para que a gente possa ter êxito, não só na questão do piso, mas outros projetos de lei de interesse da categoria, como um estabelecimento de uma jornada máxima de 30 horas semanais e outros projetos que visam dar mais segurança e qualidade para o trabalho, obviamente proteger a categoria, mas também garantir a qualidade da assistência à saúde da população. Eu gostaria de gastar esse tempinho restante, né, da entrevista, né, para que você deixasse uma mensagem aí para os telespectadores que estão nos assistindo e também para os profissionais da área de enfermagem. Então, nós, enquanto Conselho Regional e Federal de Enfermagem, nós continuamos atentos à situação da enfermagem e precisamos do apoio da categoria e também da sociedade para que nos colabore conosco, pedindo o apoio senadores, deputados, para que a gente possa votar os projetos de lei de interesse da categoria para beneficiar a saúde da população. Sempre fomos, na pandemia, fomos extremamente importantes e continuaremos sendo essenciais para a melhoria da qualidade, especialmente da saúde pública do nosso país. O SUS é o principal empregador da enfermagem brasileira, então hoje o SUS ele é formado mais de 70% por profissionais de enfermagem, então precisamos também valorizar as políticas do Sistema Único de Saúde. Daniel, muito obrigado pela entrevista, agradeço muito a sua participação e fica aí os nossos votos de que o 2023 seja um ano bastante promissor para a categoria e que ela consiga, né, conquistar os seus direitos que são devidos, né, e possa, assim, desempenhar as suas atividades com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de qualidade de vida, porque ganha o profissional e também ganha a sociedade, porque ela precisa desse serviço tão essencial que é oferecido pelos profissionais da enfermagem. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!